Em Lucas capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: Então, pelo poder do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas sinagogas, e por todos eram louvado. Por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus, ele estava andando pela Galileia, que era a parte norte de Israel, naquela época, nas cidades ali perto de Nazaré, onde ele foi criado. A fama do Senhor Jesus, antes dele ir a Nazaré, na sinagoga, já tinha corrido por todas as terras ao redor. Jesus andava em todas as sinagogas ensinando, antes desse dia que ele chega em Nazaré. Mas, neste dia de sábado, lá em Nazaré, ele levantou-se para ler na sinagoga, e está escrito o seguinte: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, já estava vigente o ano aceitável do Senhor a partir daquele dia, porque Jesus diz hoje. E a boa notícia para você que está me ouvindo é que o ano aceitável do Senhor não acabou ainda. O ano aceitável do Senhor só vai terminar no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja, tirar a sua igreja da terra. Enquanto o ano do Senhor não chegar ao fim, a liberdade aos cativos é proclamada, a vista aos cegos pode ser restaurada, os oprimidos podem ser postos em liberdades e os pobres são evangelizados. Os que estão contritos de coração podem ser curados. E por incrível que pareça, nessa rádio, nesta tarde dessa terça-feira, eu estou aqui proclamando que o Espírito do Senhor, ele continua sobre o Senhor Jesus e sobre os seus discípulos. A liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos é proclamada nesse momento.
Você é um oprimido? Você é um cativo? Você está preso? Você pode alcançar a liberdade. A pior prisão que existe, meu irmão, minha irmã, a pior prisão que existe é a prisão do pecado. Não é estar lá na penitenciária, ou no presídio, ou na simples cadeia da cidade, preso, que é o pior. O pior é estar nas garras do diabo. O pior é estar preso pelo maldito pecado. Porque o pecado, ele destrói, ele engana. O pecado, ele cega. O pecado, ele domina a vida das pessoas. Quantas pessoas fazendo coisas horríveis que Deus abomina, mas elas nem se dão conta, não se convencem que estão erradas. Para ela é uma coisa normal, é uma coisa da vida. Meu amigo, minha amiga, quantos estão presos, cativos pelo pecado? Mas Jesus, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus diz para os judeus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Os judeus disseram: nós não fomos escravos de ninguém. Eles nem entenderam o que Jesus estava dizendo. Então Jesus teve que explicar para eles e dizer: todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então todos são escravos do pecado, porque todos pecaram? Sim, mas a partir do momento que Jesus liberta, a pessoa já não é mais serva do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você quer continuar debaixo da lei? Então rejeite Jesus, dê de ombros, faça como aquelas pessoas que ouvem uma coisa, uma notícia, um aviso, e entra no ouvido e sai no outro. Mas você quer estar debaixo da graça? Creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo, Deus homem, Filho de Deus que se encarnou, está no meio de nós. Jesus disse para a igreja em Tiatira: conserva o que tendes até que eu venha. Ele poderia dizer: conserva o que tendes até que eu chegue aí, até que eu desça, até que eu vá até vocês. Ele disse: até que eu venha. Essa expressão mostra que ele está no céu, mas ele está conosco, como ele prometeu. Ele estava com a igreja em Tiatira, no meio deles. Ele diz: até que eu venha. Essa expressão mostra Jesus no céu e mostra Jesus no meio da igreja também. Que maravilha, meu amigo, minha amiga. Por que rejeitar esse Jesus tão poderoso? Não há ninguém igual a Ele, que se compara a Ele. Não há nada e nem ninguém. Eu posso te garantir, meu amigo, minha amiga, que se você ficar rico, tiver muito dinheiro no banco, se você tiver tudo que você deseja nessa terra, mas se você não tiver Jesus, você não será feliz, você não terá paz. Não, existem muitos por aí que têm riquezas, fama, sucesso, conseguem o que querem nessa vida, mas eles são infelizes, eles não têm paz. Dentro do coração deles há um medo do amanhã, há um medo da morte, há uma saudade daquilo que já passou e não volta mais. Dentro deles há um vazio que vai consumindo de tristeza. Meu amigo, minha amiga, porque falta Jesus no coração, na vida desta pessoa. Hoje é o dia
de entregar a vida para esse Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo. Não faça como aquelas pessoas lá de Nazaré, que rejeitaram o nosso Senhor. Está escrito aqui no versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Você sabe que isso aqui é verdade. Jesus não foi bem recebido em Nazaré porque ele foi criado lá. Eu também, se eu sou um servo de Deus, eu não vou ser bem recebido em Cordisburgo, porque Cordisburgo é o lugar que eu fui criado. Então não vou ser bem recebido, porque Jesus está dizendo: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Se aqui na igreja vem 10 pessoas, eu tenho certeza que se Deus me colocasse em outro lugar, iria 100. Compreendeu agora, minha amiga, meu amigo? Se nessa rádio aqui de Cordisburgo, nesse momento, tem 100 pessoas ouvindo, se fosse em outro lugar, teria 1000. Por quê? Porque nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria, na sua terra, onde ele é criado. E Jesus disse isso, e ele não foi bem recebido lá em Nazaré. Está escrito: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom. Há uma viúva, mulher viúva. Veja que Elias não teve honra, né? Não foi bem recebido, honrado, bem recebido na sua pátria também. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Eliseu também não foi bem recebido na sua pátria. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, o quê? Eles se arrependeram e disseram: Senhor Jesus, aqui o Senhor vai ser bem recebido, vai ser diferente, porque estamos vendo que o Senhor está falando a verdade. Não, eles não falaram isso não. Eles não falaram foi nada, de tanta raiva, de tanta ira que tomou conta do coração deles. Está escrito no versículo 28, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, raiva, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Queriam matar Jesus de tanta ira. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se. Por quê? Porque não era chegada a hora dele ainda, estava só começando o seu ministério. Não faça como os nazarenos que rejeitaram nosso Senhor, que se iraram contra Jesus, que quiseram precipitar Jesus do monte em que Nazaré estava edificada. Não rejeite Jesus, minha amiga, meu amigo. Venha aqui para o caminho da bendita esperança. Venha aqui para o caminho da bendita esperança. Na rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Reuniões, nessa quarta-feira, 7 da noite, sexta, 7 da noite, domingo, 7 da noite, segunda, 7 da noite. Se ajunte conosco, seja um discípulo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. Faça parte da nossa comunidade. Faça parte. Venha se apegar com Jesus também, porque só Jesus pode trazer liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos, curar os contritos de coração. Você está contrito de coração, está triste? Você está preso pelo pecado? Você está doente? Você está cego, não consegue ver a luz? Sente-se como se estivesse andando em trevas? Você está oprimido por um problema, uma força maligna? Jesus Cristo te liberta. Venha no caminho da bendita esperança.
Amanhã, quarta-feira, 7 da noite,